Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Edson, e seja bem-vindo ao nosso canal. E você que não é inscrito ainda, se inscreve no nosso canal, né? Dá essa força para nós. E hoje eu vou falar sobre Elias e a seca, né? Sobre o profeta Elias, no caso. Tá ali em 1 Reis, capítulo 17, né? Vou ler do versículo 1 até o 7, né? A gente vai contar um pouquinho sobre a história do profeta Elias. E esse livro, ele tem várias passagens muito interessantes. Então eu vou fazer um vídeo, né? Ali, explicando aí do 17, do versículo 1 até o 7 aí do capítulo 17, tá? E depois eu vou fazer outros vídeos, dando uma sequência aqui desse livro da história, um pouco da história de Elias, tá ok? Vamos começar então? Começa assim: um profeta chamado Elias, de Tisbe, na região de Gileade, disse ao rei Acabe: em nome do Senhor, o Deus vivo de Israel, a quem sou servo, diga ao Senhor que não vai cair orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu diga para cair orvalho e chuva de novo. Então o Senhor disse a Elias: saia daqui, vá para o leste e esconde-se perto do riacho de Quirite, a leste do rio Jordão. Você terá água do riacho para beber, e eu mandei que os corvos levem comida para você ali. Elias obedeceu à ordem do Senhor e foi e ficou morando perto do riacho de Queride. Ele bebia a água do riacho e os corvos vinham trazer pão e carne todas as manhãs e todas as tardes. Mas algum tempo depois o riacho secou por falta de chuva. Certo? Galera, é o seguinte. O que eu acho interessante aqui nessa passagem é que primeiramente, o profeta, na época os profetas, eles tinham um pouco de moral, se pode falar, né? De autoridade, de chegar aos reis e falar aquilo que o Senhor queria falar, né? Então, assim aconteceu com Elias. Ele foi lá e falou ao rei. O interessante ali que ele falou pro rei que não ia cair, ó, que não ia cair chuva durante um bom tempo e nem cair orvalho, né? E o interessante é que ele chegou, falou pro rei, mas ele sabia que ele morava naquele lugar também, né? Ele, ele podia muito bem antes perguntar para Deus, mas tá, mas se não vai chover, eu vou dar essa notícia que não vai chover durante um tempo, e eu, né? E eu vou morrer de sede, né? Mas Deus já tinha preparado algo para ele, e ele sabia quem era Deus. Então ele já sabia que ia acontecer algo, não ia ficar por isso, não ia ficar, né? Eu vou morrer também junto com o povo ali de sede. Não, mas Deus já tinha preparado algo para ele, algo importante, algo novo na vida dele. Então ele foi lá, Deus falou assim, ó, você vai falar isso e depois você vai, né, para outro lugar onde Deus está preparando um lugar para você, que é perto de um riacho, onde você vai ter água ali, né, para beber. E a questão de alimentação, não se preocupa que eu já dei ordem para os corvos. Você sabe que o corvo, ele é um animal, pode falar assim, carnívoro, né?
Ele gosta de comer carne, geralmente, e carnes estragadas, sem falar, né? E o interessante, que eu achei mais interessante aqui, não é porque ele ia levar a carne. Ele levava carne de qualidade. Geralmente o corvo ele não come uma carne de qualidade, né? Mas ele ia lá e levava para Elias todos os dias, de manhã e à tarde, né? Levava carne e levava pão, né? Então, olha quem Deus usa ali, um corvo, né? Deus usa um corvo para levar o alimento para Elias. E ele se alimentava daquele alimento, né? Ele se alimentava daquilo durante um bom tempo. E até que um dia, né, faltou água do riacho por conta do tempo de chuva, né? Por falta de chuva ali, durante um bom tempo não choveu e isso secou o riacho. E mesmo assim, né, Elias estava ali obedecendo ali o que Deus ia falar para ele. Porque já tinha uma segunda ordem, Deus já estava com outro plano. Quando secasse o rio, Deus já tinha outro plano para acontecer. E às vezes a nossa vida, muitas vezes a gente pensa assim, né? Deus ele coloca algo na nossa vida e fala assim, filho, vai, não se preocupa, né? Aí muitas vezes a gente que é pai, né? Que a gente que é marido, né? No caso ali, Elias ele é solteiro, né? Porque um profeta tinha que ser solteiro, né? Ele, mesmo assim, se você é um pai, se você, né, se é um marido, mas Deus, ele jamais vai, quando ele tem um chamado na sua vida, jamais ele vai deixar o seu filho, a sua esposa ali sem um alimento. Porque Deus, ele já está com aquele projeto, né? A gente vê muitas pessoas, muito homens e mulheres que vão anunciar, que vão pregar em outros lugares, assim, né? Que vão evangelizar, tipo, na África, num projeto de missões. E chega lá, vê aquela situação, às vezes em lugares que é seca, em lugares que não tem um alimento, né? Lugares como que tem um certo nível de doença, mas Deus ele vai preparando, né? O trajeto, vai preparando o caminho para aquela pessoa, para que ela faça a diferença. E a pessoa vai com uma fé, a fé que de ser missionária, aquela fé que você realmente vai fazer a diferença naquele lugar. Porque já tem um plano de Deus para você naquele lugar. E, e Deus está cuidando dos seus. Uma vez eu vi uma pregação muito interessante que se Deus tem um plano na sua vida, de você evangelizar em um certo lugar, de você cuidar de algum lugar ali que Deus te levantou para cuidar daquele lugar, jamais, jamais Deus vai deixar a sua família passar por más situações, você pode falar, por um período complicado, porque Deus ele vai cuidar, né? Porque Deus quer que você foque ali, naquele projeto, naquilo que Ele te levantou, te levou, né? Levantou para você fazer aquilo. Assim aconteceu com Elias, né? Quando Deus mandou Elias ir ao rei e falar isso, né? Deus já preparou para Elias algo assim para não se preocupar com o alimento, não se preocupar com a água que ele ia beber, não se preocupar se ele ia morrer ou não de sede. Deus já tinha preparado isso para ele, né? Para que
que ele se focasse naquilo que Deus o mandou fazer. Né? E assim acontece com nós. Quando Deus nos dá algo para a gente fazer, temos que focar naquilo. Né? Ficar ligado naquilo que Deus preparou para nós. Não que a gente possa estar fazendo algo aqui pensando lá atrás. Não. Deus mandou a gente fazer aquilo. Vamos fazer aquilo que Deus mandou. Com a cabeça focada naquilo. Porque é assim que Deus cuida. Quando Deus mandou Jesus naquele projeto, Jesus estava focado naquilo. Né? Jesus estava focado naquilo. Até tanto, focou tanto, que chegou em situações que ele podia desistir. Quando Jesus ele estava orando e veio sobre ele o que ia acontecer, porque ele era Deus. Ele passou momentos de agoniações, né? De agoniações. Ele podia muito bem falar assim: Pai, para mim deu por aqui. Não, mas ele foi fiel até o fim, porque ele sabia que tinha algo, né? Ele sabia que ele ia passar por algo e que Deus estava preparando tudo. Ele sabia que ia ter uma recompensa. E essa recompensa, né? Essa recompensa é ver os seus filhos, né? Essa recompensa é Deus ver os seus filhos voltando ao braço do Pai. E com isso nós ganhamos também uma recompensa, que é se tornarmos filhos de Deus novamente. Né? Galera, muito obrigado. Né? Deus abençoe a todos aí. E não esqueça de dar um joinha aí e se inscrever no nosso canal. Valeu? Muito obrigado. Deus abençoe a todos.